Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começando a nossa live de hoje, o nosso bate-papo. Vamos ver quem é que já está entrando aí na nossa sala, para nós começarmos esse bate-papo de hoje, retomando a nossa encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Semana passada nós fizemos uma pequena pausa no nosso estudo da Laudato Si e conversamos, colocamos sobre a mesa o tema do racismo. Mas hoje nós voltamos à Laudato Si e queremos falar dela. Hoje nós vamos contar com a ajuda do padre Gilvair de Passos, da Diocese de Guaxupé. Boa noite, Márcia, você que está chegando aí na nossa sala de bate-papo para essa nossa live de quinta-feira, sobre a mesa. Já está ficando tradicional, desde que nós começamos esse tempo de isolamento social, em que nós não podemos nos encontrar para iniciativas de formação, especialmente do laicato da nossa diocese. Nós temos nos encontrado aqui pela internet, nas noites de quinta-feira, para esse bate-papo sobre algum documento. Já estudamos a Evangelii Gaudium, agora estamos estudando a Laudato Si. Boa noite, Marcelo e Jane. Boa noite, Miriam. Boa noite, Dalila. Boa noite a todos vocês, todas vocês que estão chegando aqui na nossa sala para a live de hoje. Eu quero acolher aqui também quem já chegou, já está aqui na nossa sala e que é o nosso interlocutor de hoje. Boa noite, Padre Gilvair. Boa noite, Padre Jean. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Que acompanham esta live, que já estão nesta estrada com você toda quinta-feira. Uma honra para mim entrar nesse caminho das lives, né, sobre a mesa. Muito obrigado pelo convite e minha saudação aí a todos que estão nos acompanhando. A honra é toda nossa, Padre Gilvair, de recebê-lo para enriquecer com toda certeza o nosso bate-papo, o nosso aprofundamento sobre a Laudato Si nesta noite. Boa noite, Sirlene de Varginha. Boa noite, Adriana. Boa noite, Marinês. Boa noite, Adenilza. Boa noite, Dalila e Érica Santana. Boa noite, Rosimeire. É uma alegria estar com vocês nesta live. A alegria é toda nossa, Rosimeire. Bom, vamos começando. Já temos aí quase 30 pessoas conosco. Você sabe que você pode compartilhar a nossa live. Lá embaixo do videozinho aí, você tem a opção compartilhar. Se você compartilha, todos os seus amigos do Facebook vão ser também convidados a participar desse nosso bate-papo. Boa noite, Marisa Helena, de São Sebastião de Cruzilha. Boa noite, Jane, aqui de Careaçu. Boa noite, Edneia, da paróquia São Benedito de Passos. Aí. Olha só, seus fiéis estão chegando aí, Padre Gilvair. Foram convidados. Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Acolhemos com muita alegria o pastor e todas as ovelhas que seguem a voz do bom pastor. Boa noite, Simone. A Simone está toda semana aqui conosco. Que bom, Simone. Boa noite, Fernando de Varginha. Boa noite, Douglas Cardoso. Deus abençoe. Boa noite, Cidinha de Três Pontas. Sejam bem-vindos todos. Boa noite a todos que vêm participar da nossa live desta noite de quinta-feira. Pois bem, eu tenho 2 avisos antes da gente começar. Olha, o cônego Sérgio chegou aí. Boa noite, saudações. Sirlei já chegou em casa e já está aí.
Dois avisos antes da gente começar. O primeiro deles, vocês já sabem, é que vocês podem participar colocando aí nos comentários a sua pergunta, a sua contribuição, e eu vou tentando aqui mediar esse diálogo. A semana passada eram tantas perguntas que eu não consegui vê-las todas durante a live, né? Mas eu vou acompanhando na medida do possível e trazendo aqui para a tela aquelas perguntinhas que vão nortear o nosso bate-papo. O formato dele é aquele que nós temos feito toda quinta-feira sobre as encíclicas ou exortações apostólicas. Padre Gilvair vai nos apresentar o capítulo 2 da Laudato Si, e depois da apresentação dele, nós vamos interagir, nós vamos apresentar a ele as nossas perguntas. Então, se vocês quiserem deixar para esse segundo momento, aí vocês coloquem aí nos comentários as suas perguntas. O segundo aviso é que se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. O e-mail está aí na tela, gustavo@opçãoartesgráficas.net.br. O Gustavo é o diagramador que faz as artes de divulgação das nossas lives, numa parceria evangelizadora com o Gustavo e a Opção Artes Gráficas. Ele não faz só artes digitais, ele faz também impressos. Então, se você precisa de algum serviço digital ou impresso, pede para o gustavo.com.br. Pode ser também por este e-mail. Agora sim, eu quero apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem, o Padre Gilvair. Eu dou algumas poucas informações que tenho e depois ele completa o seu vasto currículo aí para nós. O Padre Gilvair Messias é da Diocese de Guaxupé. Ele é mestre em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É um dos maiores centros educacionais eclesiásticos do mundo, né? E o Padre Gilvair também é poeta, já tendo livros publicados, e é um amante da poesia, né, como todo poeta. E ele consegue juntar essas duas coisas, a teologia e a poesia, tanto que a dissertação de mestrado dele em Roma foi sob o título Tudo esbarra em Deus, as contribuições de Adélia Prado para a linguagem teológica. Não é isso, Padre Gilvair? Isso mesmo. Mais ou menos isso, né? E o Padre Gilvair, além de mestre em teologia, de poeta, é também pároco da paróquia São Benedito de Passos, na Diocese de Guaxupé. Padre Gilvair, seja bem-vindo. Nosso público é muito interessado e está ansioso por escutar. Sobre a mesa, então, a nossa encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, hoje, mais especificamente, o capítulo 2, o Evangelho da Criação. Muito obrigado, né, por esta oportunidade, agradeço novamente, agradeço também àqueles que entraram agora, né, para nos ouvir, e agradeço, inclusive, a oportunidade de falar deste capítulo, né, como você mesmo disse, um capítulo bastante poético, o Evangelho da Criação. Né? Eu vou falar a partir da própria encíclica, né? Vou pegando alguns trechos, foi esta a forma que eu me organizei, comentando alguns trechos. Eu vou trabalhar, assim, comentários de vários trechos deste capítulo 2, o Evangelho da Criação. Bom, você já me apresentou. Está aí de novo o Padre Gilvair, que bom. Houve algum problema na conexão, não foi, Padre? Eu tive um problema aqui com a minha internet, então agora é a internet Wi-Fi. Então eu entrei na minha internet móvel. Então agora estou no meu celular, estou
Não estou no computador, então a imagem ficou um pouquinho aí estranha, talvez, porque Não, tá muito bem. Está pelo celular. Mas, perdão a todos, né? Você Isso manteve aí, acontece. com certeza você fez aí toda uma arte, né? E conseguiu Depois que eu manter as percebi, eu pessoas. fui batendo papo com eles aqui. Pois bem, então não Muito vamos bem. perder tempo. Voltamos a palavra para o senhor retomar aí a sua apresentação. Agradeço. E eu quero começar, como eu dizia, com poesia, né? O Evangelho da Criação, um capítulo bastante poético, que nos mostrará sobremaneira como que o nosso olhar, enquanto um olhar de fé, precisa voltar-se para a natureza, para a criação, como lugar teológico onde Deus se revela e se comunica. Eu costumo entender assim que os místicos e as pessoas de fé têm um olhar diferenciado sobre a vida, sobre a natureza. Eu não consigo entender alguém que crê e que não se encanta diante da criação, porque são coisas muito unidas, que não se separam. Quem crê ama a criação, porque a nossa fé se estabelece num Deus criador. E eu tenho um poeta, eu creio que seja o poeta que mais apresenta este olhar poético sobre a criação, é Manuel de Barros. Eu gosto pra caramba desse poeta. Quem não conhece Manuel de Barros, fica um convite a conhecê-lo. Eu tenho praticamente todas as obras dele, e esta aqui é uma das obras. Meu quintal é maior do que o mundo. Eu quero trazer aqui 2 poemas para começar esta live, esse momento de exposição. Vamos lá. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Ele pertence ao Pantanal, né, Manuel de Barros. Daí dá para entender todo o entusiasmo dele com a vida, com a criação. E o próximo agora que quero trazer aqui. Desde o começo do mundo, água e chão se amam, e se entram amorosamente e se fecundam. Nascem peixes para habitar os rios, e nascem pássaros para habitar as árvores. As águas ainda ajudam na formação dos caracóis e das suas lesmas. As águas são a epifania da criação. Agora eu penso nas águas do Pantanal. Penso nos rios infantis que ainda procuram declives para escorrer, porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para a alegria das garças. Estes pequenos corichos ainda precisam de formar barrancos para se comportarem em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete dessas águas, porque sou de bugre, porque sou de brejo. Acho agora que estas águas, que bem conhecem a inocência de seus pássaros e de suas árvores, que elas pertencem também de nossas origens. Louvo, portanto, esta fonte de todos os seres e de todas as plantas, vês que todos somos devedores destas águas. Louvo ainda as vozes dos habitantes deste lugar
que trazem para nós, na umidez de suas palavras, a boa inocência de nossas origens. Manuel de Barros, que ele tem uma comunhão de vida com toda a natureza, que ele fala da voz dos animais, ele fala das cores da voz dos animais, e é uma comunhão muito fina que eu nunca percebi em nenhum outro poeta. Fica aí a dica. Manuel de Barros, e começamos aqui a exposição sobre o Evangelho da Criação, que vai nos falar inicialmente sobre a relação do Criador com a criatura no livro do Gênesis, bem próximo aí à fala de Manuel de Barros sobre a epifania das águas, né, na criação também. Primeiramente, o Papa Francisco nos fala de um diálogo, né? É algo que ele fala ao longo de toda a carta. É um diálogo com as ciências, né? Que a teologia, ao falar sobre a criação, ela carece de um diálogo com as ciências, como forma de sabedoria para a sua própria linguagem, ou a linguagem teológica. O que já é próprio da igreja é este diálogo de fé e razão. Ao falar de ecologia, de cuidado da casa comum, é imprescindível que a teologia ela seja interdisciplinar no diálogo com as outras ciências, né? É um ponto inicial aqui deste momento. Ele destaca, ainda no número 64, sobre os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções de fé. Se cremos, logo temos compromissos ecológicos. Não se separa. Eu creio, eu tenho um compromisso ecológico. O Papa destaca. Depois, ele nos falará sobre as narrações bíblicas e a criação. Realmente, quanto ao livro do Gênesis, o Santo Padre, o Papa, nos fala, né, que a Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26. Isso, segundo o Papa, nos mostra a dignidade do ser humano, que não é uma coisa. O livro do Gênesis quer nos mostrar, quando coloca o ser humano como um ponto elevado da criação, que o ser humano não é uma coisa, o ser humano é alguém no mundo. O Criador pode dizer a cada um de nós: antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Jeremias 1,5. Então, o Santo Padre, o Papa, nos ensina aqui que o ser humano, no Primeiro Testamento, ele é visto não como alguém que está permitido a explorar a vida, mas quando se fala da dignidade do ser humano diante da criação, não é que ele está para a destruição ou para a exploração da criação, mas o texto bíblico quer mostrar o valor deste ser humano que foi desejado, amado por Deus. Porque ao longo da história, textos bíblicos, como do livro do Gênesis, em alguns momentos foram usados para justificar a própria exploração do ecossistema. As relações com Deus, com o próximo e com a terra, poderíamos dizer assim que resumem o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, sobretudo nos capítulos iniciais, estão a nos mostrar a importância desta tríade relacional, com Deus, com o próximo, com a terra. Este é o cuidado comum que o livro de Gênesis nos ensina. Uma harmonia vivida que São Francisco de Assis retomará. O Papa chega a dizer assim que São Francisco chega a retomar a harmonia original do Jardim do Paraíso. E o Papa chega também a dizer de um pecado contra a natureza que se aproxima muito ao pecado original.
o homem sentir-se ilimitado. Né? Pecado original, como a pretensão humana de sentir-se ilimitado, o que foi uma interpretação equivocada ao longo da história, colocando-se como aquele que domina. Claro, o livro do Gênesis nos mostra que o homem está para dominar todas as coisas, dominai a criação, dominai os seres criados. Mas este domínio não é um significado, não tem um sentido de exploração, mas de cuidado, né? A própria, se pegarmos a origem latina da palavra domínio, né? Dominus, vem de senhor, daquele que cuida. Portanto, dominar não é explorar. Dominar é como o Senhor cuida-nos, também cuidarmos. Este é o sentido original, diríamos, de domínio. Né? O Papa também vem nos mostrando, nos mostra, né, através dos textos bíblicos, como que o povo hebreu, ele compreende a necessidade de fazer a terra descansar. A própria literatura bíblica do Primeiro Testamento nos apresenta este olhar para a terra que carece de cuidado. São vários textos bíblicos que falam sobre cultivar, cuidar do jardim do mundo, como Gênesis 2,15. O Papa nos mostra que guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar, como o Salmo 24:31 diz, ao Senhor pertence a terra. Todo o Primeiro Testamento nos mostra um cuidado do Senhor para com as criaturas e a importância delas e do cuidado delas. Quer dizer, o Senhor nos fez tudo para ser amado. O livro do Cântico dos Cânticos, por exemplo, é um livro carregado de imagens ecológicas, de imagens da natureza, tanto é que estas tornam-se metáfora do próprio amor humano. Né? A amada, o amado são comparados a elementos da natureza, o que faz com que esses elementos também sejam valorizados. Tanto é que eles têm a dignidade de serem comparados ao próprio amor intenso entre um homem e uma mulher. Né? Então, a Bíblia, o Papa destaca, não dá lugar a um antropocentrismo despótico. Né? Quero repetir aqui essa expressão de antropocentrismo despótico, que seria um desinteresse pelas outras criaturas e um domínio explorador sobre as criaturas. Ontem, nas laudes, inclusive o salmo que nos era proposto rezar, é o Salmo 35, ao versículo 8º, dizia-nos, os animais e os homens salvais. Os salmos, sobretudo a literatura sapiencial, bíblica, ela é bastante carregada deste louvor à criação. Os salmos, nós percebemos como eles trazem o louvor à criação do Senhor, inclusive dando a cada criatura a dignidade de também louvar, né? Chuvas, louvai o Senhor, geadas, louvai o Senhor, terra e céu, louvai o Senhor. Até a natureza, na literatura sapiencial bíblica, tem a dignidade de louvar. Né? Pela sua maneira de ser, louvam. A chuva chovendo, pelo ato de chover, ela está louvando. Né? A terra, pelo ato de brotar, ela está louvando. Aquilo que é, sendo, louva. Né? Então, os homens e os animais salvais. O salmista, deste modo, entende que a salvação de Deus, ela é também aos animais, às criaturas. E, prosseguindo aqui, o ser humano, então, é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas. A criação tem leis internas que precisam ser respeitadas, né? Porque o Senhor fundou a terra com sabedoria, Provérbios 3:19, né?
O Catecismo da Igreja Católica, o número 339, também diz: cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar o uso desordenado das coisas. Catecismo da Igreja Católica, número 339, nos mostrando que cada criatura traz a bondade de Deus. Então, este capítulo é muito claro, né, sobre o cuidado de Deus com a casa comum. Eu posso continuar falando? Haverá intervenção? Quer comentar? Não sei como é. Pode continuar, padre. Se quiser pode fazer continuar uma pausa, apresentando e depois, no segundo momento, a gente faz as intervenções com as perguntas. Já tem até algumas aparecendo por aí. Tá bom, tá bem. Depois, o Papa Francisco, ali a partir do número 71, nos fala de uma desordem da casa comum que ocorre com o pecado, como de Caim, né, em relação a Abel. Caim quer explorar os bens da natureza e ele cai no pecado, matando o seu próprio irmão. E com isso o Papa ele nos mostra que o pecado ecológico fere também o irmão. Não existe um dano ecológico que não danifique também a pessoa humana. O ser humano está na vida, na natureza, e ele é contemplado pelos bens da criação. E se os bens da criação são feridos, automaticamente o ser humano também é, como Caim e Abel. Caim, ele fere os bens da criação e mata o irmão. Né? Ou seja, a morte da vida do planeta é a morte do ser humano. E Noé, ele vem como uma esperança diante dessa desordem das relações humanas, quando as relações humanas são coisificadas, quando a relação do homem com a própria natureza se coisifica, parece que Deus, neste momento, ele perde a esperança com o homem, com a maldade dos homens sobre a terra, né, conforme Gênesis 6:5. Noé vem como uma esperança. Basta um homem bom para ver esperança, nos mostra o Papa Francisco. A partir daí, o povo judeu compreenderá a necessidade de cuidar da terra, entra a lei do descanso da terra, né, a lei do Shabá, e de 7 em 7 anos, né, a terra precisa descansar, de 49 anos em 49 anos, todas as ofensas precisam ser perdoadas, é o jubileu do perdão universal, né? O 7º dia é um dia de descanso, quer dizer, a terra da natureza, ela precisa do descanso. Quem é camponês sabe disso, a terra de tempos em tempos, ela precisa descansar, porque senão ela deixa de produzir. A nossa terra humana também, se ela não descansa, ela se esgota e não mais produz, fica uma vida improdutiva. Salmo 148, 3-5, nos mostra, né, o louvor, aliás, o Salmo 148, louvor das criaturas, né, louvai o sol e lua, estrelas, alturas dos céus. Então, o Antigo Testamento, ele é uma compreensão da harmonia entre Deus, o homem e a criação. E deste modo, o que vamos percebendo ao longo deste capítulo é que tem 2 grandes momentos, né, da revelação divina, que são a criação e a salvação. Por vezes, nós destacamos a salvação que nos é dada em Jesus Cristo, e é claro, né, ela é a plenitude da revelação, mas nós perdemos de vista que na criação o Senhor também nos salvou. Quer dizer que essa relação de Deus com a vida, com o homem, começa com a criação.
E, assim sendo, a criação faz parte da nossa fé. E por que nos esquecemos tanto deste momento fundamental da revelação divina? Na Bíblia, diz o Santo Padre, o Deus que liberta e salva é o mesmo que criou o universo. Isso está ao número 73. Então, nós podemos falar de uma escatologia da criação. A criação que está desde sempre destinada ou conduzida para a salvação do homem. Vamos seguir aqui. Eu destaco aqui também, a partir deste capítulo, a importância de recuperar a figura de Deus Pai Criador. É uma figura que está bastante esquecida na nossa literatura teológica, também na nossa evangelização. Recuperar a figura do Pai Criador. Diz o Papa, a melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de ser dominador absoluto da Terra é voltar a propor a figura de um Pai Criador e único dono do mundo. Criação, nos mostra Papa Francisco, é mais que natureza. Quando se fala na criação, não estamos falando apenas da natureza. Nós estamos falando de um projeto. Deus que se revela como Criador, Deus, ao criar, ele cria um projeto de relação entre ele e o ser humano, e as criaturas, e a vida. Então, a criação é mais do que uma natureza. E, portanto, voltar o olhar para a criação é mais do que voltar o olhar para a natureza. Voltar o olhar para a criação é voltar o olhar para um projeto de Deus, um projeto divino. Seguindo aqui, o Papa nos diz que o mundo ele não procede do caos, como por vezes vimos, mas o mundo provém de uma decisão. Falamos, o mundo provém de um caos, da desordem. O Papa, não. O mundo provém de uma vontade de Deus. O mundo provém do desejo de Deus e de uma decisão dele. Faça-se. E se fez. E Deus viu que tudo era muito bom. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação, nos diz Francisco. Até a vida efêmera do ser mais insignificante é objeto do amor de Deus. Vamos lá. Aquilo que eu falava inicialmente, que o Papa destaca neste capítulo segundo, proteger a criação, ou seja, proteger esse projeto de Deus, é proteger o homem. Às vezes ouvimos assim discursos, mas agora se fala da natureza, se fala da ecologia, mas e a pessoa humana? Nós estamos falando do homem quando nós falamos da criação, quando nós falamos da vida, quando nós falamos de temas ecológicos. Por isso a Igreja, com a sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo, porque ao destruir a natureza, se destrói o próprio homem. Vou seguindo aqui. Para deixar você dar uma respirada aí, vale a pena a gente lembrar que o Papa Bento XVI, ele insistia na questão da ecologia humana, que uma ecologia que não tivesse o ser humano como centro dessa criação, ela não seria uma ecologia bíblica, evangélica, cristã. E o Papa Francisco vem e amplia ainda mais, não só uma ecologia humana, mas uma ecologia integral, uma ecologia que cuide de todo esse projeto no qual o ser humano está no centro. Mas não para dominar, como o senhor dizia, não para
antropocentrismo despótico, né? Não para dominar e acabar com tudo, no extrativismo desenfreado, mas numa perspectiva do cuidado. O que mostra a própria confiança de Deus na pessoa humana. Ou seja, o pecado original, nesta perspectiva, não se refere a uma desconfiança de Deus quanto ao homem, mas justamente o homem que se desapropria desta responsabilidade que Deus lhe confia, né, do cuidado. O Papa, com isso, ele mostra que o domínio sobre a natureza gera um problema social, onde o homem está. Né? A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças, violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder. O vencedor leva tudo. É um problema social, de organização social. Não só a exploração dos recursos naturais, mas também a apropriação dos espaços geográficos. Vejamos o processo de colonização, né, no mundo. Um homem que, pela força, sentiu-se proprietário daquele espaço. E trazemos com isso problemas sociais históricos devido a esses processos de colonização de territórios, né, de empobrecimento de algumas regiões do mundo, enquanto outras hiperfaturadas, né? Depois, ao número 84, o Papa destaca assim que nós não estamos aí alheios à vida, alheios à natureza, porque Deus se revelou a nós, e sobremaneira em Jesus, num espaço geográfico. A revelação de Deus dá-se num lugar. E a nós mesmos. Os nossos lugares das experiências com Deus são lugares geográficos, e trazemos assim em nossa memória afetiva tantos lugares onde estivemos e onde Deus falou conosco de forma assim intensa, né? Como a Moisés falou num local, como a Abraão falou num local, né? Como a Maria num local, a nós também. São lugares que estão em nossa memória afetiva da revelação de Deus em nossas vidas. Bom, depois, né, ao número 87, e nós já estamos aí caminhando para os momentos finais, o Papa nos fala de adorar o Senhor nas criaturas. Como São Francisco de Assis, louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu irmão Sol, meu Senhor, irmão Sol. E esta experiência mística de encontrar-se com Deus nas criaturas leva aquele que crê a um ato de adoração. Eu me recordo com isto do meu pai. Minha família é de uma origem, eu sou de origem rural, né? Minha família, meus pais moram na roça. E quantas vezes eu vi meu pai, antes de começar o trabalho, assim, na roça, tirar o chapéu e ficar e contemplar o horizonte, contemplar a natureza em oração. E depois, quantas vezes eu ouvi ele dizer assim que ele, em muitos momentos do trabalho, ele parava para rezar diante do canto dos pássaros, diante da terra, diante dos frutos dela. Então, é uma espiritualidade bastante ecológica e, eu diria, encarnada, né? A criatura, portanto, é lugar de Deus. Né? Em cada criatura habita o seu espírito vivificante, né, nos fala o Papa Francisco. Em cada criatura habita o espírito vivificante de Deus. E com isso, deveríamos lamentar terrivelmente a extinção
de uma espécie, como se fosse uma própria mutilação do nosso corpo, né? Podemos dizer, mas volta àquela questão, a valorização que agora trazemos, que a evangelização traz, da ecologia, dos bens naturais, não corre o risco de desvalorizar o homem e, de certo modo, caindo num pandeísmo, divinizando a terra? Aí o Papa nos diz que não, né? Porque ele traz esta questão aqui nos números 90, 91 e seguintes, né? Ele nos mostra que o descuido com a criação tem como consequência a desigualdade humana. Porque se há um descuido com a criação, tem como consequência o desperdício, a apropriação de muitos recursos por parte de poucos, e isto acarreta desigualdade, acarreta uma série de problemas sociais ao próprio homem, né? Na prática, continuamos a admitir, diz o Papa, que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos. Podemos dizer, estamos desvalorizando o homem ao valorizar a criação, mas o homem tanto se valorizou que considerou alguns superiores aos outros, né, com mais direitos que os outros. Então, tudo está interligado. Deus, o homem, a criação. E da nossa parte, para com ela, o nosso compromisso, né? Sobre o destino comum dos bens, que está ao número 93, né, o Papa nos fala de uma herança comum da vida, dos bens naturais, né? Nós, portanto, entramos na história participando de uma herança que é comum, e de uma herança que nós também passaremos a outros, né? O que torna uma preocupação. Como deixaremos aos outros esta herança? Como os outros vão receber esta herança comum que, neste momento, está aos nossos cuidados? Diz o Papa que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada, né? Aqui entra nessa questão, que é uma questão de doutrina social da igreja, a questão da propriedade privada, né? Que o nosso amigo Elvis, né, com certeza fala com muita propriedade, nem sei se ele está aí hoje, mas o Papa vem nos mostrar assim que a igreja, ela também nunca reconheceu como um direito absoluto, embora defendendo como direito legítimo a propriedade privada. Até o próprio Papa, o Santo Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, dizia que a igreja defende, sim, o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina, não com menor clareza, que sobre toda a propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Padre Gilvair, esse número 93, eu queria aqui salientar quem está na sala aqui participando conosco, que depois lesse com muito cuidado, com muita atenção, o número 93 da Laudato Si. Porque essa questão da destinação universal dos bens, ou destinação comum dos bens, ou como o senhor bem salientou aí, nunca ser absoluto o direito à propriedade privada, né? E quando há a propriedade privada, há uma hipoteca social, é algo que nós estamos perdendo no nosso senso comum eclesial. Quando alguém fala de propriedade, de destinação universal dos bens, logo é acusado de comunista, né? E não percebe que isso faz parte da mais genuína
doutrina social da igreja. O Papa Francisco, que muitas vezes é acusado de ser comunista, ele não está dizendo que ele está criando isso, ele está resgatando toda a história da doutrina social da igreja para dizer, olha, a igreja sempre defendeu isso. Né? Que a criação, aquilo que o senhor dizia, esse projeto, né? Toda a criação não foi dada a um ser humano, não foi dada, como o senhor dizia há pouco, a quem chegou primeiro. Essa criação foi dada a toda a humanidade. Então, a criação pertence à humanidade, foi dada a todo ser humano. E isso é uma destinação comum, uma destinação universal. Né? Então, eu queria chamar a atenção aqui dos nossos colegas aqui de sala, para que depois leiam com muita atenção, é o número 93 da encíclica. E assim o senhor respira. Aí o Papa ele prossegue dizendo, portanto, o desfecho, né, desta reflexão é aquele que nós conhecemos, que nós não somos, inclusive é evangélico, nós não somos proprietários de alguma coisa, mas somos administradores. Né? Administradores em vista do bem comum. Ou seja, aquilo que está aos meus cuidados, se eu tenho uma propriedade, o bem que eu tenho, ele está para servir. Né? Se eu dele cuido, se está na minha responsabilidade, se eu recebi, eu trabalhei, eu conquistei, está para o serviço. Isto deve quem é proprietário de algo, ter sempre isso em mente, né? que está para o bem comum. Isto vai contra, né, as correntes atuais, né, o mundo, o sistema deste nosso tempo, né, porque tantos veem aquilo que possuem para um benefício próprio, e tantas das vezes às custas de muitos. Então, é uma pergunta que todos nós, na utilização dos recursos, ou das propriedades, ou do que temos, perguntar assim, até que ponto isso está para o outro. Colabora, contribui para o outro. Né? E, o meio ambiente é um bem coletivo, ao número 95. Patrimônio de toda a humanidade, é responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Até a nossa liturgia, ela isto contempla. Quando o ritual de bênçãos, né, as bênçãos que damos em empresas, em escritórios, em propriedades, todas elas trazem após a saudação, justamente esta responsabilidade que aquele lugar, aquele espaço, sejam em benefício da caridade, ou proporcionem a caridade, que eles levem à caridade, né? Proporcionem a dignidade das pessoas. Né? Aqui, os bispos, o Papa, ao longo de todo esse capítulo, o Papa traz assim, faz menções das conferências episcopais, né, quanto a este tema da ecologia. E eu quero trazer aqui uma fala dos bispos da Nova Zelândia, quando pergunto sobre o significado do mandamento não matarás. Assim dizem, quando uns 20% da população mundial consomem recursos numa medida tal que roubam às nações pobres e às gerações futuras aquilo de que necessitam para sobreviver. Ou seja, aqui ocorre uma espécie de morte, quando esses 20% estão consumindo recursos de outros que tornam-se pobres e até mesmo das gerações futuras. Né? E encerrando, o número 96 e até
de 96 a 100, é o olhar de Jesus sobre as criaturas. Nós vemos que os evangelhos, eles estão assim, eles são muito fecundos de metáforas, né, de elementos da natureza. Jesus utiliza destas metáforas, sobretudo nas parábolas, né, sobre as aves do céu, sobre as sementes, sobre as criaturas, né, de um modo geral, né. Inicialmente, Mateus 11, 25, Jesus fala que Deus é Pai, que, portanto, é Criador. Jesus contempla este olhar criador de Deus sobre a vida. Depois, nós vemos também, né, como Jesus faz uma relação da própria natureza com o ser humano, né? Mateus 6, 26, olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Ele mostra, Jesus Cristo mostra como Deus cuida da própria criação e assim cuida dos homens, né? Fala dos campos que estão dourados para a ceifa, fala do grão de mostarda e compara a fé à força de um grão de mostarda, né? A natureza está em relação a Jesus, Mateus 8, 27, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ou seja, há uma relação entre Jesus Cristo e os elementos naturais, né? Jesus trabalhava a matéria da criação, né? Trabalhava a madeira, como artesão, ele trabalhava com as mãos a matéria, trabalhava a matéria, né? A natureza. E nós vamos ver, né, em São João, a teologia joanina e também paulina, quando contempla Jesus Cristo como participante da criação, né? São João, o prólogo de João, já nos mostra que ele é pré-existente e que na criação, portanto, se encontrava, né? Colossenses 1,16 também dirá: todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Tudo passa por Jesus. Então, a criação passou pelo coração de Jesus Cristo. Foi nele que aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude, por ele, para ele, reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, a criação faz parte do projeto redentor de Jesus Cristo, né? O fim dos tempos contempla também a criação, né? Para que Deus seja tudo em todos. Então, podemos dizer que a criação é tocada pela ressurreição e pela parousia, né? E a criação geme em dores de parto, esperando a revelação final. Assim, eu encerro. Posso encerrar novamente? Posso encerrar a fala com a poesia ou deixo lá para o final antes de falar boa noite? Aí será poesia minha. Acho que eu posso deixar para o final, né? Vamos deixar para o grande finale. Aí eu tenho aqui meu livro e aí trago a poesia minha também com o meu olhar sobre a criação através da poesia. Que legal. Muito bem, Padre. Obrigado pela sua exposição, muito clara, ressaltando aí elementos importantíssimos desse capítulo, do capítulo 2 do Papa Francisco na Laudato Si. Eu vou resgatar aqui agora alguns comentários e algumas perguntas que já foram aparecendo. Eu vou começar com um comentário da Sirlene. A Sirlene diz que participou durante uma semana de encontro em belas lives com o Padre Gilvair e seus convidados no mês passado. Olha só, lembra disso, né, Padre? Um deles foi quem? Padre Jean. Pois é, mas muitos outros Sim. Participaram lá. Agora uma primeira pergunta que vem aí da Marinês Batista. Marinês diz assim: há muito vemos a igreja se preocupando com o meio ambiente. Destaca o Leonardo Boff, que nos últimos tempos tem nos alertado para o descaso com a casa comum e o descumprimento do cuidado pedido por Deus.
Muitos acreditam que deste descuidado, advêm esses problemas que assistimos, como a pandemia, por exemplo. Qual a ideia de vocês a respeito disso? Bom, hoje muitos falam, né, que esta pandemia, e que podemos inclusive ter outras, e que nos preparemos, alguns não muito otimistas, nos falam que daqui em diante poderemos ter outras situações assim, provém justamente desta relação não harmoniosa do homem com a natureza, sobretudo com o crescimento urbano, né, a expansão urbana e os espaços das florestas, os espaços onde habitam os animais silvestres, que são devastados, e com isto a entrada de muitos animais silvestres, né, para os grandes centros urbanos, e um homem que não está preparado para as doenças que estes animais têm e que eles, com o seu organismo, já tiveram uma reação natural a estes vírus e que o homem ainda não tem. Então, vários teóricos apresentam, eu já li alguns teóricos que apresentam esta pandemia justamente como uma consequência deste mundo que muito se urbanizou e explorado, e que deste modo as doenças, sobretudo os animais silvestres, têm entrado para os nossos espaços e não estamos preparados ou fazendo nada em vista delas, né? E assim sendo, nós já vemos outros fenômenos naturais, né? Há também uma outra perspectiva, que é a da exploração de lugares e de espaços ainda não explorados, né? Nós estamos cada vez mais avançando nesse processo de urbanização, né? Avançando sobre espaços, sobre ecossistemas que antes nós não havíamos avançado. E a reação da natureza por exemplo, essa epidemia e outras que virão, né? A gente já tem aí há pelo menos 10 anos um alerta de que os grandes enfrentamentos do futuro seriam virais, né? E nós agora estamos experimentando na pele. Bem no início da pandemia, eu agora não me lembro o nome da pessoa que foi entrevistada no Roda Viva, da TV Cultura, e ele é um professor da USP, me parece, e ele dizia sobre isto que tenhamos os olhos voltados para a Amazônia, porque os próximos vírus poderão vir de lá, porque é um ecossistema explorado e que nós não sabemos onde estamos mexendo, né? Porque a natureza ela tem as suas reações naturais. O capítulo 2º falava de uma lei interna da criação, de uma lei interna da natureza, né? Ela tem as suas reações. E há décadas, né, a igreja, sobretudo a igreja no Brasil, tem falado da Amazônia, da terra, da água, nesses temas de campanha da fraternidade, sobretudo. E parecia algo tão distante da gente. Agora nós vimos que não há distância. A China tornou-se muito próxima. Não existe mais distância. Era até motivo de chacota, né? Mais uma campanha da fraternidade sobre ecologia. Agora nós estamos vendo aí a importância disso. Olha, a Zuleika diz assim: o respeito às criaturas de Deus deve estar ligado à gratidão. Quando o ser humano perceber que recebemos tudo pronto, com uma perfeição grandiosa, e que deve ser grato e zelar para os próximos, para que os próximos tenham o direito de gozar, o mundo será melhor. Como o ser humano pode cuidar da criação de Deus se alguns não cuidam do próximo?
e não enxergam que estamos aqui de passagem e que devemos deixar para os outros que virão depois. Aquilo que nós falávamos, né, a partir dos números finais do segundo capítulo, da herança comum. Quer dizer, nós estamos aqui e recebemos uma herança comum e esta herança será a outros deixada. E como ela será deixada? Vemos ainda uma insensibilidade, tanto quanto ao outro, e quando nós falamos o outro, estamos falando o outro, que é ser humano, mas o outro também, que é a criatura, que é a própria criação. Então, essa insensibilidade ou indiferença é gritante. Essa indiferença é gritante em nossos dias. Tanto quanto ao outro, que nós vemos tanta intolerância ao outro, tanta impaciência quanto a outra pessoa, este olhar tão voltado para si mesmo, para o seu benefício, e neste tempo, nem importa o outro que virá, porque quando falamos o outro, é o outro presente, mas é o outro futuro também. Há um outro que ainda não veio, mas que já há, né? Porque virá um outro depois de nós. Então é este outro presente e este outro futuro também. O futuro é o nosso outro também, né? O futuro é o nosso próximo. E então, hoje, de fato, há uma indiferença e insensibilidade grande. Eu passo a observar muitas coisas. Esses dias eu estava na rodovia, de repente alguém, e todos nós vemos isso, alguém salta para fora do vidro do carro uma latinha, alguma coisa assim. Olha, a minha vontade era fazer um buzinaço. A minha vontade era gritar, falar assim, criatura, onde está a tua cabeça? O que pensa uma pessoa que lança, por exemplo, uma latinha de refrigerante pelo vidro do carro? Né? Eu, às vezes, venho da igreja para a minha casa, para a casa paroquial, catando os papéis e sacolinhas que estão na rua. Na casa paroquial, eu tenho muita coisa na mão. E um dia eu vejo uma jovem passa pelo bueiro e joga um pratinho descartável dentro do bueiro. Nós precisamos falar. Tá vendo o que você está fazendo aí? Vamos tirar? Né? Eu tenho um quadro aí na internet, no YouTube, um youtuber que tem feito isso. Né? Tem uma câmera escondida e a pessoa faz algo assim, ele vai lá e corrige. Não me lembro o nome dele. Mas é muita responsabilidade. É pensar as nossas formas de consumo e de vida. Se eu vou comer um lanche, naquele lanche eu recebo um saquinho plástico. Eu vou tomar, não vou comer o lanche seco, eu vou também um refrigerante. E se eu for assim, tipo McDonald's, vem uma caixinha de papelão, né? Dentro daquela caixinha vem o lanche dentro de um saquinho. Então tem uma caixinha, tem um saquinho, tem o refrigerante e tem o canudinho. Nós precisamos mudar os hábitos. Eu vou ao supermercado e eu saio com os braços cheios de sacolas. Precisamos também de decisões políticas que são decisões simples sobre isso. Quando a população tiver que pagar por essas sacolas, no tempo que eu morei na Itália, eu ia para o supermercado e levava uma bolsa. Eu tinha uma bolsa de fazer compras. Tinha um carrinho, a bolsa e ia para o supermercado. Ao passar pelo caixa, eu ali colocava todas as coisas, porque a sacola lá é comprada. E aí a maioria não compra sacola, leva uma bolsa de casa, chegando em casa eu tiro o que eu comprei, depois eu levo em outro momento. Mas são hábitos que nós podemos tomar. Hábitos pequenos, é ainda mínimo. É ainda mínimo, porque nós também falamos de hábitos que precisam ser internacionais, das relações entre países. Mas aqui nós estamos falando dos hábitos cotidianos, bem embaixo ainda.
Mas se a gente não estão ao começar nosso alcance. esses estão ao nosso alcance. É. Né? De imediato, porque podemos também alcançar outros, né, maiores. Claro. Olha, a pergunta do Nelson. Nelson diz aí, ó, qual é a dimensão da igualdade no projeto de Jesus? Olha, Jesus, a maneira como ele olha para cada pessoa, o olhar de Jesus já é um olhar de igualdade. A encarnação já mostra a dignidade e o valor da pessoa. O próprio fato de Maria ser uma mulher da periferia do povo, mulher, fora do tempo, em espaços não políticos e não culticos, já é um olhar de Deus que mostra que não há distinção para ele. E a maneira como Jesus vai tratar a estes, sobretudo estes que estão nas periferias existenciais, nas periferias humanas, aqueles não vistos, é um olhar com uma mensagem que chega a ser transgressora para os detentores do poder, dizendo assim: não há diferença entre este e aquele. Porque quando Deus se encarna, ele olha para estes. E isso não tem como nós negarmos, só se a gente rasgar o evangelho. Porque é para estes que Jesus olha. É para estes que Jesus olhou. Para quem Jesus estaria olhando hoje? O olhar de Jesus já mostra muito bem que Deus é contrário à desigualdade que o homem faz. Eu diria que a dimensão da igualdade no projeto de Jesus é a dimensão da fraternidade universal, né? Quando a gente se entende, a partir disso que o senhor estava dizendo, a partir da encarnação, e a gente se entende como irmão, de toda criatura, de todo ser humano, isso estabelece uma igualdade basilar, né? Quando Jesus diz lá no Evangelho, a ninguém chameis de mestre, de guia, sois todos irmãos em Cristo Jesus, né? Então essa igualdade é fundamental, que, como o senhor dizia, só rasgando o Evangelho para a gente tirar isso daí. Pergunta do padre Zé Roberto. Quando Jesus escolhe os seus, ele os coloca também em igualdade. A escolha de Jesus promove esta igualdade. Jesus forma comunidade, né? Que as relações são recíprocas e responsáveis. Né? Ele pega uma situação, né, do samaritano e mostra. Vocês estão vendo? Né? Quem é que amou o seu próximo? Quem é que tornou-se próximo? Então faça o mesmo. Então, o desfecho da encarnação é a irmandade, é a fraternidade. Ele coloca-nos como dois, ide, 2 a 2. Jesus nos coloca sempre como comunidade. Este é um projeto. A cruz é um projeto comunitário. Um projeto que prossegue, um projeto que prossegue aquele projeto da criação. Não é um projeto novo, né? É um projeto de prosseguimento, né? Da criação à redenção. Sim, a nova criação. Exatamente. Então, a pergunta do padre Zé Roberto. Hoje uma notícia nos deixou tristes. 33 milhões vindos de países europeus para o cuidado com a Amazônia não foram repassados aos órgãos responsáveis. Isso fere não só a terra em si, mas indígenas, quilombolas, ribeirinhos e povos amazônicos em geral. Ele diz que leu isso no Dom Total,
Agência de Notícias Dom Total. O senhor gostaria de comentar? Situações como estas e como outras que nós nem sabemos negam a própria, primeiramente, a natureza, a ecologia destes lugares, como por exemplo a Amazônia, e aos povos que lá se encontram, o acesso a estes bens. Quantos recursos de fraternidade, de ações fraternas e solidárias poderiam ser disponibilizados para estas regiões e que tantas das vezes são travados por emaranhados políticos e de interesses de proprietários de terra. Isso, dia após dia, agrava não só a dimensão ecológica, mas principalmente a dimensão da fraternidade e do reconhecimento do outro. A desigualdade social. A desigualdade social. Eu arriscaria dizer que isso sim vai levar muita gente ao inferno. Mas é trágico. Trágico. Uma pergunta aqui do Pedro. O comportamento despótico a que o Papa se refere é próprio do homem ou é um traço de desumanização? Que saída podemos apontar para esse modo antropocêntrico de agir? É o homem que se desfaz em sua origem bondosa. Porque, conforme a literatura bíblica, o livro do Gênesis, o homem recebeu o hálito de Deus. Ou seja, recebeu essa dignidade que provém de Deus para ser bom. Então, diríamos que esta espécie de despotismo e de outros males, será que eles estão no homem ou é quando o homem se descaracteriza como homem? É característica humana ou é o homem que se descaracteriza? Porque o que nós percebemos, né, pelos textos bíblicos é que quando o homem se descaracteriza, ele se distancia de Deus. Não é o homem tornando-se homem, mas o homem se descaracterizando de homem, como Caim. A pergunta fundamental de Deus para Caim é: onde está o teu irmão? Acaso eu sou o guarda dele? O sangue dele gritou das entranhas da terra por mim. Por acaso eu sou o guarda deste irmão? O fratricídio? Por acaso eu sou o guarda? Ou seja, não se responsabilizar pelo outro. Ali ele se distancia de Deus porque se descaracterizou como imagem e semelhança de Deus. E se descaracterizar como imagem e semelhança de Deus é se descaracterizar de homem. É perder a própria humanidade, né? Qual a saída? Eu creio que ainda a saída provém de uma educação do homem para ser homem. É fundamental da educação ensinar a pessoa a ser gente, a ser pessoa. Educação familiar, a educação, seja ela escolar, a educação da vida social. Sermos educados para o cuidado à casa comum, para o cuidado ao outro, sermos educados para sermos gente. O que mais tem nos faltado? Conhecimento nem sempre é sinônimo de educação, né? Creio que tenha nos faltado gravemente uma educação humanitária. Adjuvair, o Pedro é o nosso coordenador diocesano da catequese. Então, até por isso, eu quero dar responder também a pergunta junto contigo.
Esse despotismo não é natural no homem, ele é fruto do pecado original, né? É o pecado que desfigura o homem, como o senhor dizia, e faz dele esse déspota da criação, né? Agora, onde é que está o remédio? O remédio está na redenção, o remédio está em Jesus Cristo, né? Qual é a saída para isso? É nós ajudarmos o ser humano, como diz a Cláudia Spes, do Vaticano II, a ser homens à imagem de Jesus Cristo, né? Que sendo Deus, não se apegou ociosamente à sua natureza divina, mas esvaziou-se de si mesmo e fez-se homem, e não se contentou em ser homem, quis ser o último dos homens, morrendo numa cruz. Filipenses 2, 6-11, né? É o hino quenótico lá da carta de Paulo. É esse o caminho. É preciso que nós reconheçamos as desfigurações do pecado original e apliquemos a essas desfigurações o remédio do Redentor, o remédio da redenção. E esse remédio se chama kenosis, esvaziamento. Nós temos um Deus que não se apegou ao seu senhorio, mas temos homens que se apegam ao seu pseudo-senhorio, né? Que o senhor já dizia bem no início, né? Aquele dominai não é acabar com tudo, é cuidar, você é guarda, sim, do seu irmão, não como vigia, mas como cuidador, né? Na ética do cuidado, digamos assim. Temos aí mais uma pergunta da Ângela. Eu acho que a Ângela está falando da pandemia. Ela pergunta aí, mas isso pode ser um castigo de Deus para o homem? A pergunta apareceu quando a gente falava lá da pandemia como desequilíbrio ecológico. Bom, se esta pandemia é consequência da ação humana, né, não diríamos que é um castigo de Deus para o homem, mas uma consequência do homem ao homem. O próprio homem se castiga. O próprio homem se castiga. Caso ela seja consequência da ação humana, é uma consequência da nossa própria mutilação. Quando o Papa Bento XVI vai a Auschwitz, ao campo de concentração, e alguém lhe pergunta onde estava Deus quando tantos foram assassinados. E ele responde, eu pergunto, onde estava o homem quando tantos eram assassinados? Então, eu trocaria, eu faço uma outra pergunta, né, diante da pergunta dela, mas isso não pode ser um castigo do homem ao homem? Porque Deus, ele quer a felicidade plena humana, né? Ele quer o nosso bem, não obstante o pecado, né? Deus quer o bem. A leitura hoje, né? A profecia de hoje, Oséias, né? Que nos fala assim que Deus tem um amor paternal pela humanidade, pelo homem, que Deus se comove, há uma comoção de Deus, né? O profeta mostra Deus comovido pelo homem, não obstante o seu pecado. Então, onde está Deus diante disso tudo? Deus está justamente nestes que estão sofrendo as consequências de uns poucos. Porque são tantos que estão mortos, são tantas famílias enlutadas. Onde está Deus nesta hora? Com estes. Com estes. E Deus está comovido. A nossa fé cristã nos mostra que nos faz experimentar que Deus está comovido com a humanidade neste momento. A profecia de hoje me chamou muita atenção essa questão, a disposição de Deus para o amor é infinita, é radical. Ele desce, ele vem, ele
ele carrega no Alimenta. colo, ele carrega Benjamim no colo, né? Efraim, quer dizer, né, a tribo, o povo. Né? Mas ele diz lá no finalzinho da profecia de hoje que ele não tem essa mesma disposição para a ira. Né? Nós não podemos achar que Deus nos ama para o terror, né? Para o terror. Ele não tem essa mesma disposição. Nós não podemos achar que a disposição de Deus para nos amar é a mesma para nos castigar. Não. A disposição de Deus para nos amar é infinitamente maior. Né? O Deus da revelação não é, da revelação em Jesus Cristo, não é esse castigador. Né? 2 comentários mais aqui, padre. Em São Paulo já tem muitos mercados que cobram as sacolinhas, né? Obrigando você a levar a sua. Eu também vivi isso na Europa, quando morei na Espanha, fazia igual o senhor em Roma. Levava a minha bolsa, que já era uma reciclagem. Nós poderíamos ter esses hábitos, né? Eu acho que são coisas muito simples, né, que poderiam ser realizadas. A Samanta diz aqui, ó. A Samanta, acho que é a Rita, né? Um padre amigo não aguentou a mulher lavando a rua com água potável e ele não aguentou e falou. E a resposta foi: eu tenho dinheiro para pagar a conta e ele haverá um dia que terá o dinheiro, mas não a água. Né? É isso, tem que falar, né? A gente tem que exercer essa missão profética. Esse olhar sobre eu tenho é terrível e ela está dentro de muita gente. Eu tenho, eu consegui, é meu, é algo assim que é meu, mas transgride o outro. Tudo aquilo que é muito meu falta para o outro. Ou falta agora ou faltará depois. E como disse lá o padre, pode faltar para ela mesma, né? Ela pode hoje comprar porque tem dinheiro e tem água. Mas e se amanhã ela tiver só dinheiro? Ela vai lavar a calçada com dinheiro? Acho que não, né? Olha. E se a água também vem a faltar, também faltará dinheiro, porque uma coisa leva a outra. Com certeza. A Marinês Batista diz aí, ó, temos que ouvir nossos profetas poetas. Quando era criança, mais ou menos com 9 anos, cantavam assim, um tema da campanha da fraternidade. Eu quero o verde entoando salmos 1000 à vida, e a flor se abrindo para o céu, pequeno altar. Primeira bênção dada à terra ressequida, o verde é nosso, vamos todos preservar. Eu quero a água sem veneno ou detergente, rezando humilde pela pedra que a tortura. E quem cobra a Santa Missa com a gente é a mãe da vida. Preservemos água pura. Perdão, Senhor, a idolatria, amar a morte, nosso egoísmo. Pois é, já cantamos essas profecias há tanto tempo. Né? A nossa liturgia, ela canta essa harmonia da criação, essa harmonia entre Deus, a criatura e o homem. Nós celebramos isso, né? Se nós rezamos a liturgia das horas, né? Constantemente nós salmodiamos, nós cantamos os hinos que contemplam essa relação harmoniosa. E hoje, quando eu rezava a missa, né, a oração eucarística terceira, e aí eu pensava, como que a nossa oração eucarística também, na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Tudo que criastes proclama o vosso louvor. Então, nós celebramos o tema ecológico,
não é um tema de uma igreja ou de teólogos que são progressistas ou coisa assim. O tema ecológico, o tema da criação, é eminentemente teológico, bíblico, litúrgico. Nós, na liturgia, se colocarmos a nossa atenção, constantemente estamos cantando esta relação das criaturas a Deus. Até as criaturas louvam e celebram. Vamos ver aí a pergunta da Ésia. A falta de empatia, o egoísmo, a ganância são piores que o próprio vírus. O que mais nós cristãos poderemos fazer para combatermos o egoísmo, a ganância, né, a falta de empatia? Que são vírus terríveis que assolam o ser humano, porque este vírus já está há tempos dentro de nós. E o vírus do Covid-19 pode vir uma vacina, né, para tornar-nos imunes a ele. Mas e o vírus do egoísmo? A vacina é a fé, a vacina é a fraternidade, a vacina é Jesus Cristo, que é o remédio na cruz. A vacina é o amor. E disso nós precisamos nos vacinar. Com hábitos novos, com uma forma de viver nova, antiga e nova, né? Antiga e nova. Quando entrou o isolamento social, eu me dei conta, assim, que nós já estávamos isolados há muito tempo. Enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto pessoas. Como estamos isolados, às vezes, da família, dentro de casa, estamos isolados uns dos outros, né? Às vezes o contato com as tecnologias nos isola das pessoas que estão no nosso próprio ambiente familiar, né? O isolamento, às vezes, dentro de uma paróquia, né? Do padre ou dos leigos, existe um isolamento eclesial. Então, o isolamento revelou muitos outros isolamentos que nós já vivíamos há muito tempo. E este vírus também está nos mostrando muitos outros vírus que em nós já se encontravam. Bom, o isolamento social vai passar, mas nós vamos precisar resolver o isolamento humano, o isolamento, né, eclesial, né? Trago aqui para o isolamento aí nas relações também governamentais, entre outros. A Belga faz um comentário aqui, olha. Muito me entristece ver padres que apoiam atitudes que vão totalmente contra esses documentos. Deixa a igreja enfraquecida. Parabéns a vocês, padres, que se dispõem a nos mostrar o verdadeiro desejo de Deus. É um outro vírus esse, né? Sim. Quando nós não nos tornamos cúmplices do projeto de Jesus Cristo e apoiadores de esquemas que fragmentam e que ferem e que corrompem o ser humano e a vida, né? De que lado nós estamos? Não é possível servir a dois senhores. Eu creio que daqui em diante ficará muito claro a quem nós servimos. A Rosana Tavares, de Três Pontas, diz lá: a visão de fraternidade universal apresentada na Laudato Si nos leva a desromantizar a ideia que fazemos de São Francisco e assumir esse amor universal ao pé da letra. Um desafio. São Francisco como protetor ecológico, como amigo da natureza. O que ele abraçava era um projeto bem maior de vida comunitária, de
relações mais justas, igualitárias, né? Quando ele, com a própria vida, ele rompe a um momento histórico que gerava este despotismo antropológico, né? Ele começa por ele mesmo, né? Quando ele se despe, e o fato de se despir é muito simbólico no sentido de se despir de um esquema de vida, de um momento histórico, para abraçar verdadeiramente o projeto universal salvífico de Jesus Cristo. O culto a São Francisco, tantas vezes, não nos mostra que nós, olhando para ele, precisaríamos abraçar um projeto bem maior. Né? Algumas figuras, às vezes, recebem caricaturas, né? Às vezes São Francisco também foi caricaturizado, e aí ele não mais nos comove. É ruim quando uma figura é caricaturizada e não mais gera em nós um efeito transformador. Nós cultuamos muitas vezes o Francisco de Franco Zeffirelli, do Irmão Sol e Irmã Lua, e não mais um Francisco de Assis da Idade Média. A Soledad Veloso diz assim, olha, com esse comportamento em relação à Mãe Terra, podemos dizer que o homem decepcionou a Deus? Eu penso que podemos, porque Deus, a primeira leitura de hoje, né? Ele está aberto ao perdão, à reconciliação, mas ele se decepciona. Com Noé, Deus tem uma nova esperança para a humanidade, mas Deus estava decepcionado com a humanidade. Deus se decepciona e se comove. E se comove ante aqueles que abraçam a sua aliança. Mas Deus se decepciona também. Então, podemos dizer assim que Deus se decepciona, mas também ainda espera. Em todo aquele que abraça a causa da vida, Deus novamente enche os pulmões, né, usando aí uma simbologia, mas que Deus enche os pulmões de esperança com o ser humano. A decepção em Deus não causa a reação que ela causa em nós, né? Nós, quando nos decepcionamos com alguém, a gente deleta essa pessoa. Deus que poderia nos deletar de fato, não tem essa reação. Né? Ele renova as esperanças. Ele nos provoca mais ainda, ele envia profetas para nos provocar. Exatamente. Eu penso que toda vez que Deus se decepciona, ele envia profetas para nos provocar a mudança. E aí a gente pode entender o Papa Francisco com a Laudato Si como um profeta, uma profecia, como outrora de Oséias, agora do Papa Francisco, que nos provoca a esse fazer a vontade de Deus. O Padre Zé Roberto diz aqui... Oi? Não, e essa provocação do Papa Francisco não é apenas uma provocação eclesial. O Papa Francisco ele faz provocações universais, que vão além das fronteiras eclesiásticas. A própria Laudato Si é destinada a todos os homens e mulheres de boa vontade. Né? Ele faz questão de não fechar dentro do círculo eclesial. O Padre Zé Roberto diz, a vacina do vírus do egoísmo dói muito. Não é para muitos, já dizia o Padre José Combray. É isso mesmo, dói muito. Essa vacina dói muito mais em nós do que qualquer outra vacina, porque dói nas nossas decisões, no modo de vida, porque a conversão é muito dolorida. A conversão é muito dolorida. A penitência, ela é dolorida. O penitenciar, de fato, o pecado. E neste aspecto, talvez vamos passar ainda
por necessidade, a dor de transformar. Mas eu espero ainda que a gente sinta essa dor, porque se sentirmos essa dor é sinal que estamos nos recuperando. A dor é um bom sintoma, né? Um bom sinal. A dor da conversão. Não, e mesmo a dor física, né? É sinal de que o nosso organismo está reagindo ainda, né? Só morto Sim. não tem dor, né? Uhum. A Sedione Felipe. Oi? Que ele está lutando. A Sedione diz assim: gratidão, senhores padres, por trazer tanto conhecimento para nós do cuidado sobre o olhar de Deus em nossa casa comum e ao nosso redor, enquanto igreja e a natureza. É essa a nossa proposta, Sedione. É fazer essas noites de reflexão com o melhor que nós encontramos aqui ao nosso redor, aproveitando as nossas pérolas aqui, como o Padre Gilvair hoje. Obrigado, coitado de mim. Imagina. Aqui a Zulmira Oliveira. Acredito que estamos aprendendo muito com essa pandemia. Solidariedade, tolerância, humanidade, espiritualidade. Vamos dar mais valor à vida, às coisas. Vamos olhar tudo em nossa volta com um olhar de mais amor. Oxalá. Assim esperamos e desejamos que aprendamos, né? Porque corremos o risco também de não aprender e de querer voltar à normalidade. Não deveríamos desejar voltar à normalidade. É verdade. Muito bem, padre. Muito interessante, muita coisa a gente ainda teria para conversar, mas nós já vamos aí para 1h45 de conversa, né? Então é hora da gente ir caminhando para o final, senão ficamos aqui toda noite conversando. Eu queria agradecer enormemente a sua presença, a sua colaboração, a sua disposição de nos ajudar nessa noite a compreender o Evangelho da criação. Foi muito bom contar com o senhor aqui nesse nosso bate-papo sobre a mesa de quinta-feira. Agradecemos também a presença de todo mundo que está aí na sala, o tempo todo, cerca de 70 pessoas online, né? Depois, muitas pessoas nos veem, quer seja aqui no Facebook, quer seja no YouTube, né? Em uma semana aí nós vamos ter mais muitas visualizações. Então, vocês que não estão vendo ao vivo, mas vão ver depois dessa live, também o nosso agradecimento a vocês. Na semana que vem, nós continuamos. O capítulo 2, o Evangelho da Criação, é o primeiro capítulo do Iluminar. Vocês vão recordar que nas duas lives passadas, nós fizemos uma introdução com o Frei Rogério, depois fizemos um grande ver com a professora Aleluia. Hoje nós começamos o Iluminar, o que é que a palavra de Deus nos apresenta. Na semana que vem, nós vamos aprender e vamos ler durante essa semana o capítulo 3, para que na semana que vem, com a ajuda do professor Elvis, que o padre Gilvair hoje citou, né, nós compreendamos a raiz humana da crise ecológica. É uma questão da humanidade. A humanidade está na raiz dessa crise ecológica. E aí nós continuamos esse processo de iluminar, de conhecer o que a palavra de Deus, a doutrina, nos diz sobre essa crise ecológica que nós vimos com a professora Aleluia. E então depois nós vamos para o Agir, esta metodologia típica da América Latina, que o Papa Francisco usa na Laudato Si e usa em todos os seus escritos e documentos e propõe como uma metodologia para a nossa pastoral. Então, nós vamos continuar na quinta-feira que vem, certo? Esperamos todos vocês na próxima quinta-feira
contamos com a divulgação de vocês, contamos que vocês convidem os amigos para que partilhem conosco esse bate-papo. E aí eu deixo a palavra com o senhor, padre, já que nós vamos ouvir um poema da sua autoria, né? E queremos conhecer aí também o seu livro. É a Fábrica das Desfeituras. É porque é um trocadilho para dizer que nós, enquanto nos fazemos, deveríamos muito nos desfazer. Ou seja, o ato de se fazer é constantemente se desfazer de muitos cristais que criamos em nós, né? Se fabricar é se desfazer constantemente. E esta pandemia está nos ensinando a nos desfazer de muitas coisas, né? Por isso o título, A Fábrica das Desfeituras. Eu vou trazer aqui 2 poemas meus que contemplam um pouco a temática de hoje, né? Primeiro dia do ano. A poeira nos raios matinais do sol é pura poesia. Aquele rebuliço de fragmentos exaltados de luz me recorda a criação. Vejo-me entre o que Deus é e que os homens são. Só penso nos sinais eternos. Prefiro a morte à vida. Morrer é cheio de fantasia. Em meus devaneios, morro de prazer. Aqui acena o ponto mais lúdico do homem. Viver é realidade dura. Só os mortos são plenos. Já morri muitas vezes na vida. Em todas, só ganhei forças. Neste poema eu falo aqui da morte, mas da morte enquanto se desfazer de muitas situações que nos destroem para abraçar propriamente a vida, né? Já morri muitas vezes na vida. É a conversão que dói, né? Em todas só ganhei forças. Depois, agora eu quero terminar com este aqui. Tempos desmodernos. O homem cresce entre compromissos agendados e o progresso da técnica. Entre as pedras, mas ainda não conhece o seu mistério, a sua miséria. Desconfia, faz sexo como um animal. Não entende e não aprende. Não aprende e tem vergonha. A ínfima vergonha do homem de andar de mãos dadas. Essa é a nossa vergonha original, de andar de mãos dadas. Bom, é isso mesmo. Eu teria outros aqui, mas são estes 2 que eu queria apresentar. O seu livro, bom, eu agradeço muito mesmo a oportunidade. A gente só encontra em Passos? Ou ele está em alguma editora? Em livrarias, né? A gente encontra pela editora, pode comprar pela editora, né? Que é a editora Penalux. Aqui tem o nome dela, né? Aqui no final, Penalux. Também ele está no Amazon, também está no Mercado Livre, né? Ele é encontrado, né? O livro. A Fábrica Repete o nome para nós. E se alguém também quiser me pedir o livro, A Fábrica das Desfeituras, editora Penalux. Fábrica das Desfeituras. E se alguém desejar, eu também encaminho via. Ok. Isso. Gilvair Muito obrigado. Messias, se colocar esse nome também aí, não é. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma ocasião também para rever a encíclica, agradeço a confiança, acima de tudo, e agradeço a cada um que nos acompanhou, que esteve aí ouvindo, né, com essa atenção, com essa amizade, com esta irmandade, porque quando a gente se coloca para escutar o outro, aí começa uma relação, né, na escuta começa uma relação.
Então, eu agradeço, né, esta amizade pela escuta. Um Nós grande agradecemos. abraço a todos que estiveram conosco e especialmente ao senhor pela sua confiança, seu carinho e por este convite que foi feito, viu? Muito obrigado. A gente termina aqui com a frase da Sueli Nascimento, aí nos comentários. Estamos aprendendo muito com todas as lives. Momento de formação para todos os catequistas. E eu diria também para os que não são catequistas. Neste aspecto, está valendo o recolhimento social. Muito obrigado por nos favorecer este crescimento. É para isso que a gente faz essas lives sobre a mesa toda quinta-feira à noite, Sueli. Obrigado a todos que participaram desse nosso bate-papo ou que vão assisti-lo depois nas gravações. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira.